Você também se chateia quando o assunto é pretéritos? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Por que tantos pretéritos? Então fique aqui nessa aula que hoje nós vamos descobrir o porquê. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos embora para a aula! O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito são tempos do modo indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza. Quando a frase está no modo indicativo, a ação descrita na frase ocorreu ou vai ocorrer com certeza. Esses três tempos fazem parte do modo indicativo. Veja aqui o esquema do modo indicativo. Nós temos o presente, os pretéritos, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e dois tipos de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Esses dois tipos de futuro nós também vamos explicar num outro vídeo. Os pretéritos são utilizados de formas diferentes, cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua razão de ser. E os nomes são bem importantes para a gente entender: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Vamos ver cada um deles. O pretérito perfeito expressa uma ação concluída num determinado momento do passado. Veja o exemplo. Eu almocei com meus amigos. Nós conversamos muito. São duas ações completamente concluídas num momento do passado. E também nós percebemos que as ações ocorreram uma única vez. Essa é uma grande diferença entre os pretéritos. Preste atenção. O nome pretérito perfeito está relacionado a essa conclusão da ação, a ser uma ação perfeita, concluída. O pretérito imperfeito expressa uma ação habitual no passado. Ela não ocorreu, não ocorria uma vez só. Ela tinha uma continuidade. E também o pretérito imperfeito pode ser usado para indicar uma ação que foi interrompida, portanto, não foi concluída, portanto, imperfeita. Vejamos os exemplos. Na faculdade, eu almoçava com meus amigos todos os dias. Almoçava com meus amigos todos os dias. Então, esse verbo indica que era uma ação contínua no passado, pretérito imperfeito. Outro exemplo. Nós almoçávamos quando o celular tocou. Acontecia uma ação que foi interrompida por outra ação, certo? Então, são essas duas utilizações do pretérito imperfeito, bem diferentes do pretérito perfeito. E o pretérito mais que perfeito? Lembra que eu disse que o nome dos pretéritos diz muita coisa? Então, o pretérito mais que perfeito expressa uma ação concluída no passado antes de outra ação no passado. Então, ele é mais que perfeito porque ele vem antes do perfeito. Nós temos duas ações no passado. A que aconteceu primeiro é expressa pelo pretérito mais que perfeito. Veja o exemplo. Eu já almoçara quando a sirene soou. E aí as pessoas estranham porque essa forma, pretérito mais que perfeito, não é muito utilizada no cotidiano. É mais utilizada em textos literários, em textos mais antigos, ela é muito vista. Porque no cotidiano, na atualidade, as pessoas preferem o pretérito mais que perfeito composto, que é o exemplo de baixo. Eu já tinha almoçado. Esse composto tem o verbo auxiliar e o verbo principal, que pode ser tinha almoçado ou havia almoçado, certo? Então, nós preferimos utilizar no nosso dia a dia a forma composta. Eu já tinha almoçado quando a sirene da fábrica soou. Duas ações no passado. O almoço
e a sirene soando. Então, o almoço aconteceu antes, por isso, ali é mais que perfeito. Para encerrar, eu vou chamar a sua atenção para um erro muito comum entre os alunos quando a gente fala de pretérito mais que perfeito. Nós temos o futuro do presente, em que aparece algumas das formas ali do futuro do presente são muito similares, são praticamente idênticas às formas do pretérito mais que perfeito. Veja aqui no quadro. No pretérito mais que perfeito eu tenho eu almoçara, enquanto no pretérito no futuro do presente eu tenho eu almoçarei. Depois, tu almoçaras no passado e no futuro tu almoçarás. E aí começa o problema. No futuro, nós temos o acento para marcar que a última sílaba é a sílaba tônica. Tu almoçarás amanhã, futuro do presente. Agora, no passado, a sílaba tônica é a penúltima, o C cedilha A. Tu almoçaras. Essa que eu marquei de amarelinho e sublinhei aí, certo? Então, não se esqueça que o acento faz toda a diferença aqui. Se você coloca acento, você coloca a frase, você coloca o verbo no futuro e aí a sua frase pode ficar toda sem sentido. Seu texto, a sua frase, muito cuidado com isso, certo? E perceba que na conjugação do pretérito mais que perfeito, a sílaba tônica sempre vai ser o C cedilha A em todas as pessoas, certo? E no futuro do presente, não. No futuro do presente, essa sílaba tônica se desloca aí um pouquinho, certo? Preste bastante atenção nisso para você não errar em nenhum momento esse assunto. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre os pretéritos, que você não se aborreça mais com esse assunto, não fique achando mais que a língua portuguesa é impossível, porque não é, ok? Nós estamos aqui para descomplicar a língua portuguesa. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula de português.